Boa noite, pessoal. Tudo bem? Guilherme Salgueiro do Relacionamento Médico Connect aqui, novamente para mais um webinar, hoje da série Connect com Ciência. E depois de um longo período de férias, conto com a minha querida parceira Rafaela Landucci de volta aos palcos. Tudo bem, Rafa? Como que você tá? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thomas. É muito bom poder estar de volta e principalmente, né, assim que eu voltei, já ter um webinar como esse. Então, acho que eu estou começando em grande estilo de volta. E hoje contamos com a presença nada mais, nada menos do grande doutor Thomas Helfenstein. Como que você tá, Thomas? Boa noite. Boa noite, tudo beleza, gente? Como é que vocês estão? Muito feliz aí de poder conversar um pouquinho, né? Acompanho todos os webinars da Connect, então é uma honra poder estar aqui hoje à noite conversando um pouquinho com todo mundo. Vai ser um prazer. Thomas, é um grande prazer poder contar com você aqui hoje e ainda mais com a sua grande prática, né, dentro da fisiatria, trazendo essas evidências que a gente sabe que a cannabis pode ser muito utilizada, mas a gente quer ouvir um pouquinho mais da sua prática, um pouquinho mais do seu conhecimento, se você com certeza compartilha aqui com a gente. Thomas, qual que é todo seu, fica à vontade. Valeu, gente. Vou começar aqui então. Vou espelhar a aula para a gente começar. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo direitinho? Tudo certinho, Thomas. Maravilha, então. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thomas, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo. Eu sou fisiatra e tenho minha formação lá no Hospital das Clínicas. Desde 2016, que foi quando eu fundei a Liga de Saúde Integrativa lá da Santa Casa, foi onde eu comecei a fazer o estudo da cannabis medicinal, e desde aquela época a gente trazia pessoas de fora, né, para poder conversar sobre esse tema que a gente acabava não tendo na graduação de forma dentro da grade curricular. Então, a partir desse momento, eu comecei a me apaixonar por essa área, por esse estudo, e aos poucos eu fui me aprofundando. Eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Fisiatria, da Associação Internacional, de Estudos de Medicina Canabinoide e também da Federação Internacional de Neuroreabilitação. Não tenho conflitos de interesse. E, bom, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as evidências, né, no universo da fisiatria, eu acho que para a maioria das pessoas que não conhecem essa área de atuação, eu acho que é interessante eu explicar um pouquinho como é que a gente atua, e aí a partir disso vai ficar muito claro e muito fácil conseguir perceber como que a cannabis medicinal ela pode fazer tanto sentido para a nossa área de atuação, né? Então, a fisiatria, na verdade, ela tem um outro nome hoje em dia, que chama medicina física e reabilitação. Ela tem esse nome porque a gente lida muito com, né, a parte de medicina física seriam os meios físicos, então a gente utiliza muito a eletroterapia, ondas magnéticas, ondas mecânicas, ondas de choque, laser, o calor, o frio, ondas curtas, micro-ondas, uma série de elementos desse contexto dos meios físicos que ajudam a gente no processo de reabilitação e ajudam também a gente a evitar o uso de medicações com efeitos colaterais importantes. E tudo isso, né, a gente utiliza muito desses meios físicos para conseguir garantir a reabilitação dos pacientes, então medicina física e reabilitação. Dentro do contexto da reabilitação, a gente, né, para ficar um pouco mais claro, a gente utiliza o termo dos grandes incapacitados e dos pequenos incapacitados, onde nos grandes incapacitados a gente tem basicamente as lesões encefálicas, né, e aí AVC ou trauma crânioencefálico, as amputações, os pacientes que têm lesões medulares, o grupo de reabilitação infantil, onde basicamente a gente vê os quadros de paralisia cerebral, quadro de malformações congênitas e síndromes genéticas raras, e, no contexto dos pequenos incapacitados, as condições musculoesqueléticas e neuropatias periféricas, né? Todas essas condições que os pacientes podem se beneficiar do tratamento com a cannabis medicinal. Mas, então, eu fui convidado aí pelo pessoal da Connect para a gente conversar um pouquinho sobre o que existe de evidência científica, correto? Então, para a gente conseguir falar o que existe de evidência científica no contexto da fisiatria, a gente precisa entender o que existe de evidência científica para a cannabis medicinal. Né? Então, se a gente coloca lá no PubMed o termo medical cannabis e a gente avalia
o número de publicações, é interessante que a gente consegue ver a evolução nos últimos anos com o aumento do número de estudos. Isso é muito legal porque vai falando para a gente o quanto que a cannabis tem avançado, né, nesse sentido, mas isso mostra para a gente que talvez a gente ainda não tenha toda a evidência que a gente gostaria de ter. E muito desse motivo está justificado pelas variedades que a gente tem de formas e apresentações da cannabis medicinal. Então, a gente atualmente só tem 2 medicações patenteadas no mundo, né, que seria o Mevatil Sativex, que são extratos que contêm THC e CBD, né, cada puff, cada spray tem 2,7 mg de THC e 2,5 mg de CBD, e o Epidiolex, que é uma forma purificada do CBD. Então, quando a gente está falando de elaboração de evidência científica, a gente tem ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, a elaboração de vários deles para que possa ser realizada revisões sistemáticas e meta-análise sobre esses temas, e aí isso, de fato, trazer para a gente que existe uma evidência padronizada, né, respeitando todas as normas científicas, isso é muito difícil da gente conseguir fazer no ambiente da cannabis medicinal. Por quê? A gente tem visto que quanto mais a gente tenta padronizar os tratamentos, maiores são os efeitos colaterais, né? Maiores são as complicações do tratamento. Então, quando a gente tenta reproduzir estudos com essas medicações que são patenteadas e que facilitam a reprodutibilidade no mundo inteiro, a gente acaba não tendo o mesmo sucesso terapêutico que a gente encontra hoje em dia, por exemplo, com os óleos, que são os fitofármacos que a gente fala, né? Porque esses fitofármacos, eles têm os princípios ativos, o CBD, o THC, outros fitocannabinoides, mas eles também têm terpenoides e flavonoides que, em produção de longa escala, não consegue ser padronizado, porque se trata de uma planta, é um extrato de uma planta. Então, dependendo da safra, dependendo do clima, dependendo da subespécie que é utilizada, a gente vai ter diversas formulações diferentes. Então, a padronização desse tratamento, para que a gente consiga replicar em grande escala, fica muito mais difícil. Por isso, né, isso mostra para a gente, né, a real explicação do porquê que nós não temos o mesmo nível de evidência científica com o tratamento de cannabis medicinal quando a gente compara os benefícios que os nossos pacientes têm tido com o tratamento da cannabis medicinal, né? Essa é uma tabela que eu montei para um artigo de revisão que a gente fez lá, que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Fisiatria e foi aceito para publicação na Acta Fisiátrica, que é a revista brasileira de maior impacto na fisiatria. E aí eu montei essa tabela exatamente para a gente conseguir elucidar e explicar. Assim que o artigo ele for publicado, eu vou postar lá nas minhas redes sociais e quem quiser ler vai poder acompanhar. Acho que é um artigo bem legal que traz bastante informações práticas, né? O nome do artigo é Considerações Práticas e Aplicabilidades. Então, acho que vai ser bem interessante. Essa é uma tabela que eu coloquei para conseguir sintetizar as diferentes formas que a gente tem do tratamento com a cannabis medicinal. Atualmente, né, para os meus pacientes, eu tenho percebido uma melhor resposta do uso do óleo full spectrum, ou seja, aquele óleo que contém todos os fitocannabinoides, os terpenoides e flavonoides, né, contém no THC, e para alguns pacientes que têm contraindicação do tratamento com THC, a gente tem utilizado óleos broad spectrum. Então, dificilmente a gente vai utilizar os óleos isolados e raramente a gente vai se beneficiar do tratamento com as medicações que existem, tá? Além disso, a gente tem trabalhos com muitas variantes, entre elas as concentrações, as doses. Então, por exemplo, quando a gente está falando do uso das medicações e a gente estiver falando, por exemplo, de paciente que faz um uso de 10 puffs por dia do Mevatil, ele já vai estar utilizando uma dose bem alta de THC e ele ainda vai estar utilizando uma dose bem baixa de CBD. Então, a gente sabe que essas proporções, né, que seria um óleo balanceado, né, uma medicação balanceada, ela traz consigo um aumento da concentração de THC para você conseguir aumentar o CBD também. Então, os efeitos colaterais, eles são muito mais importantes, tá? Além disso, a gente não tem muitas padronizações de doses. Essa também foi uma tabela que eu coloquei no artigo, com o objetivo da gente conseguir cada vez mais entender de quais doses a gente está falando, para quais tipos de paciente e quais direcionamentos do tratamento, para facilitar a conversa entre a classe médica. Além disso, nas diferentes publicações, a gente tem vias diferentes de administração. Então, hoje a gente sabe que a resposta oral ela é muito mais efetiva, a gente tem um nível sérico efetivo, trazendo uma resposta terapêutica por muito mais tempo, sem a relação de picos de absorção, com liberações de dopamina, facilitando, por exemplo, né, em comparação com o uso inalatório, a questão da dependência, a questão dos efeitos colaterais relacionados ao uso inalatório,
mas quando a gente faz censo, né, pesquisas onde a gente tenta avaliar como que tem sido feito o uso, né, então você pega lá um perfil de pacientes que tem, por exemplo, lesão medular, e a gente envia para todos os pacientes nos Estados Unidos para descobrir quais pacientes fazem uso de cannabis. E quando a gente pega e vai analisar esses dados, a gente ainda vê que os pacientes fazem muito do uso inalatório, que é um uso muito mais errático, né, que facilita muito mais a chance de efeitos colaterais, e aí isso tem atrapalhado um pouquinho quando a gente está querendo conversar sobre a elaboração de evidência científica, tá? Eu aproveito esse momento também para a gente falar que, geralmente, no tratamento, a gente vai optar sempre pelo uso oral, tá? Isso inclui e está liberado para os nossos pacientes da fisiatria o uso de sonda nasogástrica ou gastrostomia, né? A gente sabe que pode ter uma certa perda da absorção que está relacionado com a mucosa do trato gastrointestinal superior, mas a gente sabe que o efeito acaba sendo praticamente o mesmo através dessas outras vias, então a gente vai preferenciar o uso oral, e os nossos pacientes da reabilitação, grandes incapacitados que têm gastrostomia e sondas, também podem fazer o uso, que não tem problema, tá? E aí, o que a gente tem de publicação relacionado à evidência científica, né? Um último artigo que tentou juntar o que existe de evidência sobre a cannabis nas diferentes áreas foi um artigo elaborado pelo Dr. Ethan Russo, que é um artigo que é um dos maiores pesquisadores da cannabis, e desde então, cada uma das especialidades tem direcionado o estudo para aquela área e tentar trazer maior nível de evidência para aquele estudo específico. Então, por exemplo, estudar dor crônica, então faz uma série de estudos para conseguir estudar a dor crônica, e não, também a dor crônica, e também ver o que acontece com Parkinson, também ver o que acontece com outros quadros demenciais, o que acontece com síndromes epiléticas. Então, acho que hoje o conhecimento está tão grande que a gente não teve mais um estudo que trouxe da mesma forma como o Dr. Ethan Russo trouxe lá em 2018. Mas ainda acaba sendo uma das nossas referências, né? Apesar de já terem passado 6 anos, ainda é uma das referências para a gente falar sobre evidência científica e entender e padronizar o nosso estudo. E aí é legal que quando a gente olha aqui, né, vindo aqui de cima para baixo, nessa tabela, a gente está falando de conclusões, maior nível de evidência, né, conclusões, circunstâncias mais conclusivas ou com evidência substancial, evidência alta, para moderada, baixo, e questões com relação à limitação de evidência. E aí, quando a gente vai olhar, dá para a gente perceber exatamente por que os nossos pacientes da fisiatria se beneficiam tanto desse tratamento, né? Então, dor crônica para adulto, sintomas da espasticidade relacionada à esclerose múltipla, pacientes que têm náusea e vômito relacionado à quimioterapia, pacientes que têm síndromes convulsivas de difícil controle, como síndrome de Dravet-Lennox-Gastaut, pacientes que têm alteração da qualidade do sono devido à dor crônica, devido à esclerose múltipla, devido à fibromialgia ou à apneia obstrutiva do sono. E aí, a partir disso, vai reduzindo um pouco da nossa evidência, mas ainda assim a gente vê na prática pacientes se beneficiando. Por exemplo, pacientes com grande perda de massa muscular por perda de apetite, pacientes com um transtorno de estresse pós-traumático, pacientes com sintomas, quadros demenciais, como Parkinson, Alzheimer, e outras condições também relacionadas à saúde mental, tá? E aí, eu vou explicando para vocês, a partir de cada um, do que a gente tem de maior nível de evidência, mas antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria só de comentar sobre as contraindicações e interações medicamentosas e os efeitos colaterais, porque no contexto da fisiatria, da reabilitação, os nossos pacientes geralmente são multicomórbidos, eles fazem uso de polifarmácia e têm circunstâncias, né, insuficiências de diversos sistemas, então a gente sabe que é muito importante a gente tomar muito cuidado, porque nos nossos pacientes menos é mais, tá? Então, a gente sabe que contraindicações relativas para cannabis medicinal, a gente tem hepatopatias, medicações que têm um aumento do intervalo QT, e contraindicações absolutas à gestação e à lactação. Quando eu falo cannabis medicinal, seriam absolutamente todas as formas e apresentações possíveis, tá? Quando a gente está falando exclusivamente do THC, que a gente pode optar por não utilizar no nosso tratamento, relativamente a gente evita em pacientes com menos de 25 anos, porque a gente sabe que, né, o sistema nervoso está em informação, em consolidação, então o THC pode atrapalhar esse neurodesenvolvimento, né? Tudo tem que ser levado na balança, porque aquele paciente, por exemplo, que tem crises convulsivas infinitas, que não consegue estabelecer nenhum desenvolvimento neuropsicomotor, e ele consegue controlar com a cannabis, ele vai ter muito mais benefício utilizando, por exemplo, o THC do que se ele não utilizasse, né? Então, tudo tem que ser pesado na balança, tá? E também o histórico de abuso de substâncias, a gente evita, né, de utilizar, a gente consegue fazer o tratamento sem ele. E absolutamente doenças cardíacas graves, porque a gente pode ter respostas de taquicardia, e isso pode atrapalhar uma série de arritmias, e doenças psiquiátricas instáveis, né?
Quando a gente vai olhar, então, os nossos pacientes com as polifarmácia, é muito importante a gente ver o perfil, né, farmacodinâmico dessas medicações que os nossos pacientes fazem uso e tentar pressupor, né, se esse paciente vai ser um risco de ter interação medicamentosa, sabendo que, né, a cannabis acaba sendo, principalmente o CBD, metabolizado por enzimas hepáticas do grupo CYP3A4, 2C9 e 2C19. Então, a gente sabe, né, já começando o tratamento, por exemplo, de pacientes que fazem uso de valproato ou clobazam, a gente já sabe que a concentração dessas medicações vai aumentar na corrente sanguínea quando a gente já começa o uso da cannabis medicinal. Então, geralmente, a gente começa o uso do óleo já reduzindo a concentração dessas medicações ou tentando já fazer as dosagens dos níveis plasmáticos, tá bom? Então, tem que avaliar as contraindicações. Eu contraindico o tratamento junto com varfarina, porque quando a gente pesa na balança um risco trombótico dos pacientes que fazem uso da possível interação medicamentosa, não vale a pena, sob nenhuma hipótese, o tratamento com a cannabis medicinal. As outras condições devem ser avaliadas de paciente para paciente, entendendo que o resultado final pode ser o aumento da concentração das outras medicações ou o aumento da concentração da cannabis medicinal. Com relação aos principais efeitos colaterais, a gente sabe que eles geralmente são inespecíficos, então náusea, boca seca, os olhos secos, diarreia, mas eles acabam sendo muito mais relacionados ao THC. Então, quando a gente está falando dos efeitos colaterais mais importantes, como sono, hipotensão, psicose, taquicardia, tontura, ele está cada vez mais relacionado com altas doses de THC, que a gente pode evitar na grande maioria dos nossos pacientes, tá? E aí, basicamente, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que os pacientes da fisiatria, o que a gente tem de evidência na fisiatria com o uso da cannabis medicinal. Então, de maneira global, todo e qualquer paciente que está em processo de reabilitação, seja desde uma condição musculoesquelética simples, como uma tendinopatia, ou até uma circunstância muito complexa, né, uma síndrome pós-AVC, uma série de complicações neurológicas a níveis centrais, a gente sabe que o indivíduo ele está num processo inflamatório importante. Né? A gente sabe que a inflamação ela é inerente nesse processo, inclusive faz parte do processo de evolução. Né? Então, o indivíduo ele tem uma circunstância, ele vai realizar um exercício, ele vai tentar melhorar, compensar a sua força, melhorar a neuroplasticidade, isso naturalmente aumenta a inflamação, e isso, quando bem controlada, ela pode ser positiva, mas quando não muito bem controlada, ela pode ser negativa, né? Então, todos os nossos pacientes acabam se beneficiando da cannabis medicinal num contexto de evitar, né, o estado pró-inflamatório grande, né? Isso porque a gente sabe que o CBD tem uma série de alvos no nosso organismo e reduzindo processos inflamatórios em diversas esferas, como redução de espécie ativa de oxigênio ou até a níveis de síntese proteica, né, de enzimas pró-inflamatórias, isso por conta de todos esses alvos terapêuticos que o CBD tem, né? Então, isso de maneira global e isso de maneira onde a gente já tem uma grande evidência sobre esse componente anti-inflamatório da cannabis medicinal, os pacientes já se beneficiam. O próximo tema que a gente tem uma evidência que seria moderada a alta é com relação à dor. E aí, dentro do contexto da dor, a gente sabe que existe a dor nociceptiva, ou seja, aquela dor, né, de um estímulo, de um dano no nosso corpo, um potencial dano no nosso corpo, que gera uma sinalização para a gente avisando que aquilo gerou uma dor. Isso é uma dor nociceptiva. Aquela dor neuropática que está relacionada a alguma lesão de uma estrutura nervosa, seja ela periférica, seja ela central, e a dor nociplástica, que está relacionado com uma série de modificações a níveis celulares que o sistema neurológico faz para conseguir se adaptar à dor, e isso pode ser uma adaptação ruim, com uma série de repercussões do que a gente chama de dor nociplástica, né? E a cannabis acaba tendo potencial terapêutico para as três condições, muito por conta de uma série da localização, né, dos receptores canabinoides, do sistema endocannabinoide em todo esse trato, desde os receptores periféricos, desde o corno posterior da medula, desde regiões centrais relacionadas com centros inibidores de dor, via descendente de dor, aumento da liberação de endocannabinoides no contexto de dor, né? Então a gente sabe que a resposta é muito grande. Mas o que tem trazido o maior número de evidências é com relação à dor neuropática, né? E aí isso fez com que, desde 2014, a Sociedade Canadense de Dor recomendou os canabinoides como terceira linha de tratamento. Então, se você pega o protocolo de tratamento de dor neuropática lá no Canadá desde 2014, você colocar ali, primeira linha vai ter
antidepressivos, anticonvulsivantes. Na segunda linha vai ter antidepressivo, anticonvulsivante, pode ter algum opioide. Na terceira linha de tratamento já tem a cannabis medicinal. Então, você tentou fazer de um jeito e não deu certo, tentou fazer do outro jeito e não deu certo, a cannabis medicinal ela já está indicada para essa sociedade que é uma referência internacional com relação à dor. E essa mesma circunstância ela foi adotada pela Federação Europeia de Dor em 2018, que também colocou como terceira linha de tratamento. Em 2019, a sociedade alemã fez a mesma recomendação. Isso porque a gente tem uma série de estudos, a gente tem revisões sistemáticas, meta-análises sobre estudos relacionados a ensaios clínicos em dor neuropática, e os pacientes têm respondido muito bem ao tratamento, então, por isso que essas sociedades optaram por fazer dessa forma. Na fisiatria, e assim como na área de especialização em dor, a gente utiliza muito a referência da IASP, que é a Associação Internacional de Estudos da Dor. E a IASP, para não se comprometer com o grau de evidência, por exemplo, comparado com outros antidepressivos ou anticonvulsivantes, que conseguem ser reproduzidos estudos em maior grande escala, como aquilo que eu comentei para vocês no começo, eles fizeram a seguinte declaração, falando que eles não poderiam ainda indicar de maneira padronizada o tratamento com os canabinoides, mas que a gente nunca poderia tirar a melhora da experiência que os pacientes que fizeram uso do tratamento tiveram. Né? E isso fala muito a favor daquilo que eu comecei falando para vocês na nossa apresentação. Né? Enquanto a gente não tem a evidência por conta de um problema de sistematização de publicação científica, de elaboração de trabalhos científicos, estudos clínicos, a gente está vendo os nossos pacientes evoluírem tendo excelentes respostas terapêuticas. Inclusive, dentro desse contexto, o que fala para a gente? Enquanto a gente não tem um ensaio clínico, enquanto a gente não tem a elaboração de pesquisas com esse nível, a gente vai tendo que lidar com as evidências, a maior nível de evidência que a gente tem sobre um tema. Então, às vezes, dentro de um contexto, de uma circunstância de difícil tratamento para dor, por exemplo, que foi esse caso que eu tive o prazer de conseguir publicar na Revista Brasileira de Cannabis sobre um paciente que desenvolveu uma dor neuropática muito importante por conta de um AVC que ele teve no tálamo. Então, a gente não tem evidência que a cannabis, de fato, pode ser benéfica. A gente não tem nenhuma evidência de qual opção de tratamento a gente tem para esses pacientes que estão refratários a muitas condições, muitos medicamentos diferentes. Por exemplo, esse paciente fazia uso de mais de 6 classes farmacológicas diferentes, e quando a gente introduziu a cannabis, a gente melhorou a funcionalidade, a gente melhorou a dor, e a gente reduziu o uso de medicação, a gente reduziu o efeito colateral dessas medicações, e esse paciente pôde se beneficiar com esse tratamento, tá? Para quem quiser dar uma lida nesse artigo, eu trago uma revisão bem legal sobre tudo que a gente tem de dor neuropática e de alterações relacionadas à resposta que a cannabis pode trazer de benefício para esses pacientes. Então, fica aí a dica de uma leitura, tá bom? Então, a gente falou sobre dor, né? Dor nociceptiva, dor neuropática, dor nociplástica, principalmente dor neuropática, que a gente tem esse grau de evidência que eu mostrei para vocês, e o outro contexto que a gente tem muita evidência na fisiatria, que é do dia a dia do fisiatra, é a questão com a espasticidade relacionada à esclerose múltipla. Né? Então, espasticidade, para quem não está familiarizado com o termo, é um aumento do tônus, da rigidez daquele músculo, deflagrado por um reflexo velocidade dependente. Isso está relacionado com uma série de lesões, que a gente fala de primeiro neurônio motor, que faz a sinalização da via da motricidade, e isso acaba repercutindo com essa espasticidade. Então, desde 2014, a Academia Americana de Neurologia lançou um guia que recomenda, como primeira linha de tratamento, o Mevatil, então, daquelas medicações que eu falei para você, aquele que tem o puff, o spray, 2,7 mg de THC e 2,5 mg de CBD, para o tratamento de dor relacionado à espasticidade na esclerose múltipla. Então, desde 2014, esses pacientes se beneficiam. Né? E hoje você pega um paciente, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem esclerose múltipla, dificilmente ele não vai estar fazendo uso de cannabis. E não necessariamente ele vai ter optado por fazer o tratamento com o Mevatil. Ele pode sim optar por fazer o tratamento com outros fitofármacos, ou com, inclusive, o que a gente fala do uso adulto, né? O uso inalatório adulto, e mesmo assim os pacientes se beneficiam desse tratamento. A gente sabe que a espasticidade relacionada à esclerose múltipla, ela desenvolve um mecanismo fisiológico específico que está relacionado muito com um contexto de inflamação transitório, né, relacionado aos surtos dessa doença, que não é a mesma coisa que acontece em pacientes, por exemplo, que têm lesões medulares por trauma, ou pacientes que têm lesões encefálicas por AVC, por trauma crânioencefálico, que também desenvolvem uma espasticidade. Esses pacientes, a princípio,
não tem melhorado da mesma forma como os pacientes de esclerose múltipla, muito por conta desse mecanismo inflamatório relacionado ao que desencadeia a piora da espasticidade. Né? Então, essa foi uma revisão. O doutor Eduardo Rocha e o Marcelo Riberto são ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Fisiatria, e eles publicaram esse artigo agora em 2023, falando um pouquinho, né, fizeram uma revisão sobre a espasticidade, né, o uso da cannabis medicinal na espasticidade, e o que de fato eles trouxeram de conclusão é que a gente tem mais evidência para a espasticidade relacionada à esclerose múltipla e que o Mevatil pode ser um potencial terapêutico para essas condições, tá? As outras condições relacionadas à espasticidade, a gente não viu de fato essa melhora, inclusive, isso foi o que eu observei na revisão que a gente fez. Então, esse é o artigo que eu estava comentando para vocês, que eu montei a tabela que eu coloquei no começo da aula. Dos quase 100 artigos que foram submetidos para o Congresso Brasileiro, foram selecionados 9 para apresentação oral, e eu fiquei muito feliz do meu trabalho ter sido selecionado. Então, eu tive a oportunidade de apresentar ele para a classe médica fisiátrica do Brasil e trazer um pouquinho sobre o que a gente tem de considerações práticas e evidências nos pacientes, aplicabilidades, né, nos pacientes que têm lesões medulares não necessariamente relacionadas à esclerose múltipla. E o que a gente viu é que muitos dos pacientes que fazem uso, né, então, desenvolveu uma espasticidade e teve uma dor relacionada à espasticidade sem ser uma esclerose múltipla, eles também se beneficiam, principalmente da autopercepção do paciente, do tratamento com a cannabis medicinal. Então, assim, o paciente ele tem espasticidade por conta dessa lesão, ele chega no consultório, o médico avalia ele e fala, olha, eu não estou percebendo uma grande diferença nessa rigidez, né? Mas o próprio paciente relata uma melhora na autopercepção dele. Então, isso já é benéfico, isso já traz uma série de alertas que a gente tem que elaborar e continuar estudando isso para que a gente consiga entender de fato como que a gente consegue melhorar a espasticidade nessas outras condições que não a esclerose múltipla, tá? Inclusive dentro de um contexto de reabilitação do próprio AVC, que os pacientes também se beneficiam do tratamento com a dor neuropática desencadeada após AVC, mas também eu acredito que eles podem se beneficiar. Até hoje a gente tem um único ensaio clínico realizado com pacientes que comparou 40 pacientes com intervenção com uso do Mevatil para avaliar a dor e a espasticidade pós-AVC, e muitos desses pacientes desenvolveram efeitos colaterais e não conseguiram dar seguimento para a pesquisa. Muito por conta dessa questão que eu comentei, que a gente tem que aumentar muito a dose de THC, né, para conseguir aumentar um pouco a dose de CBD. Então, a gente sabe que talvez a gente, direcionando e estabelecendo uma melhor metodologia para esse estudo, talvez a gente veja melhores respostas no futuro, tá? E aí, a partir disso, isso que a gente tem de maior evidência, e a partir disso vai diminuindo um pouquinho de evidência, mas a gente continua vendo muito presente na prática. Então, muitos desses pacientes conseguem melhorar muito a qualidade do sono quando começam a iniciar o tratamento com a cannabis medicinal. Por quê? Porque o fitofármaco, ele é uma das principais formas de estímulo do nosso sistema endocannabinoide. E o nosso sistema endocannabinoide, ele faz comunicação direta com o nosso ritmo circadiano. Então, a gente pega lá o nosso núcleo supraquiasmático, lá no tálamo, que faz conexão com a retina, que faz conexão com a glândula pineal, estabelece a comunicação para a produção de melatonina, a produção de cortisol. Então, ajuda a regularizar esse ritmo do sono-vigília, do metabolismo, do funcionamento. Esse núcleo ali, que é central para essa comunicação, está lotado de receptores canabinoides. Então, a gente vê que, de fato, os níveis de endocannabinoides também têm um padrão circadiano, eles aumentam e diminuem ao longo do dia, e os pacientes acabam tendo uma melhora importante da qualidade do sono quando começam a fazer o uso do tratamento. E a gente sabe que, dormindo bem, a gente tem neuroplasticidade, a gente tem redução de circunstâncias inflamatórias, a gente tem melhora da neuroplasticidade relacionada à dor, a neuroplasticidade relacionada à espasticidade, e muitas vezes os próprios pacientes que nem estão buscando a melhora da qualidade do sono, iniciam o tratamento e acabam descrevendo, né, por consequência, uma melhora da qualidade do sono. Lembrando que altas doses de THC, que está indicado em circunstâncias de dor neuropática, podem reduzir o tempo de sono REM. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o abuso dessa substância e sempre pesar na balança riscos e benefícios, tá bom? Outra circunstância que a gente tem usado bastante na fisiatria é a questão da osteoartrite, né? Então, a gente sabe que os pacientes com osteoartrite se beneficiam bastante do tratamento, muito provavelmente relacionado a um mecanismo fisiológico que existe de regulação de componentes inflamatórios, a disbiose e o funcionamento intestinal, né, a circunstância inflamatória da realidade dos nossos pacientes que dormem mal, que estão em contato com poluição, que se alimentam mal.
e a gente tem visto que os pacientes melhoram muito condições relacionadas à inflamação das articulações. Né? A gente ainda não sabe exatamente como que isso tem acontecido, mas a gente tem visto essa resposta importante. Inclusive, muito porque cada vez mais tem aumentado o estudo nessa área para tentar descobrir como que a cannabis ajuda a regularizar essa homeostasia, melhorar o equilíbrio do funcionamento do organismo, e cada vez mais a gente tem avançado, cada vez mais a gente vê pacientes melhorando o apetite, melhorando a qualidade do sono, melhorando o funcionamento do intestino, melhorando o funcionamento do organismo dessa homeostase de maneira global. Isso também está relacionado com a questão do esporte, então na reabilitação a gente também tem um contexto de reabilitar atletas. Hoje você pega lá nos Estados Unidos, desde que a WADA, que é a Organização Mundial Antidoping, tirou o CBD da lista de medicações que seriam considerados doping, todos os atletas têm feito uso, porque eles se beneficiam muito dessa resposta anti-inflamatória que diariamente o atleta está sendo exposto, né? Sem contar a dor, sem contar a alteração de sono, sem considerar a questão de ansiedade. Então, muitos desses pacientes têm se beneficiado, e também é uma via de mão dupla quando a gente para entender o mecanismo inverso. A atividade física melhora muito também o tônus, o funcionamento do sistema endocannabinoide. Então, essa revisão, ela fez uma avaliação de atletas que corriam, caminhavam, nadavam e realizavam bicicleta, e eles aumentavam muito a produção e o estímulo do sistema endocannabinoide. Então, a gente sabe que os fitofármacos, né, o óleo que a gente vai prescrever para o nosso paciente, é a forma mais rápida e direta da gente conseguir estimular o sistema endocannabinoide, mas a gente sabe que não é a única forma. A gente sabe que realizando uma boa dieta, realizando atividade física e dormindo bem, a gente também consegue melhorar o tônus do sistema endocannabinoide, a ponto, inclusive, de talvez dentro de um outro contexto, o paciente conseguir retirar a necessidade de realizar uma suplementação ou tratamento com a cannabis medicinal. Tá? Além disso, a gente tem visto os pacientes melhorando num contexto de quadros demenciais, e aí principalmente o Parkinson, essa organização desse ritmo circadiano, né? Só quem tem um paciente ou quem trabalha com cuidador sabe toda a complexidade que é cuidar de um paciente com quadro demencial, e a gente sabe que melhorando muito a rotina, melhorando muito como esse paciente dorme, o horário que ele come, o horário que ele consegue fazer alguma atividade física, o horário que ele consegue ter mais aptidão para alguma interação social, para alguma melhora da função cognitiva, isso já melhora muito o contexto e o cuidado desse paciente. Então, provavelmente está aí o principal efeito da cannabis medicinal nesses pacientes. Com relação ao tremor, a gente ainda não tem tido uma evidência, né, clínica de melhora do tremor, mas, novamente, que nem a espasticidade, os pacientes têm uma autopercepção de melhora do incômodo relacionado ao tremor. E isso a gente tem visto numa série de revisões que têm avaliado o uso de cannabis nos pacientes que têm o Parkinson. Além disso, a gente tem uma série de mecanismos fisiopatológicos que justificam o efeito ansiolítico da cannabis. A gente sabe que esse não é o foco da aula de hoje, mas a gente tem visto também pacientes conseguirem retirar benzodiazepínicos, conseguirem tirar o zolpidem, que é um hipnótico que também ajuda na questão da ansiedade relacionada ao sono, a insônia relacionada com a ansiedade, né? Então, a gente tem visto os pacientes melhorando muito também com esse tratamento. E para finalizar, então, existe uma teoria que fala que algumas circunstâncias, geralmente relacionadas a mecanismos nociplásticos, naquela dor nociplástica que eu comentei, que seria, por exemplo, a enxaqueca ou a fibromialgia ou síndrome do intestino irritável, e algumas outras condições, por exemplo, como o síndrome da dor do membro fantasma, na verdade, poderiam ser interpretados não como doenças isoladas, mas sim síndromes clínicas de deficiência de endocannabinoides. Então, esse perfil de paciente acaba tendo um menor funcionamento do sistema endocannabinoide e eles acabam se beneficiando muito quando a gente realiza a reposição. Então, talvez a gente esteja no momento de interpretar algumas questões específicas da medicina e avançar no quanto que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos pacientes realizando o tratamento com a cannabis medicinal. Beleza? Acabei falando um pouco rápido, mas era para conseguir trazer tudo isso para vocês. Deixo aqui, inclusive, meu contato para quem quiser me seguir lá no Instagram, poder acompanhar, quiser tirar alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, marcar alguma consulta, a gente está sempre à disposição para poder ajudar. Se quiser também referência sobre algum dos artigos, alguma coisa que eu trouxe hoje, por favor, fiquem à vontade. Foi um prazer aqui. E agora eu acho que eu vou voltar a falar aqui com o pessoal. Thomas, sua didática é maravilhosa. Que aula sensacional, meu amigo. Sensacional. Thomas, uma questão que me surgiu de curiosidade. Quando você estava fazendo a introdução dos tratamentos à base de cannabis para os seus pacientes,
Hoje você busca alguma proporção em específico de CBD e THC para poder trazer uma recuperação melhor para esses pacientes? Boa pergunta. O que eu acabei encontrando, né, existe alguns óleos que são reproduzidos por diversas empresas diferentes e acabam seguindo esse mesmo padrão, que geralmente é uma proporção de 25:1. O que é legal dessa proporção? Até quando eu coloquei aquela tabela que fala sobre concentração baixa, média e alta de CBD e de THC, quando a gente tem um óleo 25:1, o que significa? Que se eu aumentar, por exemplo, 4 vezes essa concentração, eu vou para 100:4, mais ou menos, né? Lógico que não é, o THC sempre tem uma vírgulazinha ali, então ele acaba aumentando, a proporção acaba ficando, por exemplo, 25:1.2, 1.3, e aí a gente, quando multiplica por 4, a gente tem até 100 miligramas de CBD e até 5 miligramas de THC. Então eu estou conseguindo, de maneira mútua, manter as duas medicações numa dose baixa. E aí, se eu começar a aumentar a partir daí, as duas vão para uma dose média. E se eu continuar aumentando por aí, as duas vão para uma dose alta. E eu não estaria falando, por exemplo, de como é com o Mevatil ou o Sativex, que se eu coloco 5 puffs, eu já estou numa dose altíssima de THC, enquanto eu ainda estou numa dose muito baixa de CBD, né? Então, isso seria um óleo balanceado. Eu gosto de associar um óleo, né, que seria, se a gente fizesse uma equivalência, seria os óleos balanceados que a gente tem, né, quando a gente está fazendo a prescrição, que a gente não opte por usar um medicamento, que a gente opte por utilizar um óleo. Aí o que eu faço? Se eu vou aumentando essa concentração e eu vejo que esse paciente ele pode se beneficiar de um aumento em paralelo do THC, eu costumo utilizar um óleo balanceado também. Então, por exemplo, eu quero que esse meu paciente utilize 100 miligramas de CBD e utilize 10 miligramas de THC. Então, se eu colocar aquele primeiro óleo, ele vai estar utilizando 100 miligramas de CBD com 4 miligramas de THC, e aí eu aumento no balanceado para chegar em até 10 miligramas. E aí eu vou ter aumentado só mais 6 miligramas do CBD junto. Então, vai praticamente continuar ainda 100 miligramas de CBD, mas o THC eu já consegui aumentar um pouco mais. Aí que eu acabo fazendo essa matemática e aí eu vou vendo o perfil, sentindo mais ou menos, está desenvolvendo efeito colateral, está tendo resposta, não está tendo resposta, existe um componente mais inflamatório, existe um componente mais neuropático, isso vai me ajudando a direcionar um pouquinho. Ô, Thomas, e nessa sua prática clínica, você já teve a necessidade de utilizar óleos 1:1, por exemplo, né, onde a proporção, né, é igualitária entre os canabinoides, CBD e THC, ou até óleos que sejam THC predominante, ou ainda não? Sim, então, muito dentro desse contexto de tentar fazer esse mecanismo de associar junto com outro óleo, que seria um full spectrum, junto com esse balanceado. E aí, além de estabelecer, por exemplo, a dose de concentração diária, eu consigo utilizar esse balanceado geralmente para resgate. Então, eu tenho pacientes que têm diversas dores que utilizam isso como resgate. Então, ele faz aquela concentração diária com uma dose de horário, por exemplo, de manhã e à noite, ou só à noite, e aí, ao longo do dia, ele tem uma crise, ele utiliza um óleo balanceado, geralmente a resposta ela é muito mais rápida, né? Então, basicamente é isso que eu tenho utilizado, porque eu sempre tento ao máximo evitar correr o risco de efeito colateral com esse tratamento, né? Porque eu acho que a gente já é muito estigmatizado, eu acho que a gente, como médico, tem que se proteger, a gente tem que estudar, a gente tem que, de fato, entender o que existe de evidência científica. Então, quando a gente começa a passar muito de 30 para 40 miligramas de THC por dia, a gente está perdendo um pouco da evidência, a gente está perdendo um pouco o caminho e talvez a gente esteja extrapolando informações relacionadas, por exemplo, ao uso adulto, que talvez a gente não sabe os riscos que estão dentro desse tratamento e uma série de efeitos colaterais que podem existir com essa alta concentração de THC. Então, eu acabo indo mais para aquilo que eu comentei no começo, tentar utilizar mais o full spectrum e, se necessário, eu vou aumentando um pouquinho. Gostei dessa sua visão de óleo como resgate, né? Normalmente, quando a gente associa resgate, a gente já associa a via inalatória, né? Seja para uma flor rica em THC ou seja para uma flor rica em CBD, né? Legal essa experiência que você teve.
É uma estratégia porque, assim, o uso inalatório eu sempre tento evitar ao máximo, principalmente porque o perfil dos meus pacientes são pacientes bem complicados que podem ter repercussões ruins do uso inalatório, né? E aí a gente sabe que para proteger o paciente, a gente precisa utilizar um vaporizador. Hoje o acesso das flores tem sido cada vez mais complexo, mas eu tenho, sim, pacientes que fazem uso. Eu tenho, acho que mais de 10 pacientes que, inclusive, têm o habeas corpus para poder realizar o plantio, né, em casa. Então, a gente vai sempre se adaptando dentro da realidade de cada paciente, né, assim como a Connect, tentando individualizar o tratamento, democratizar o tratamento. Essa é a pegada também. E trazendo, né, marcas e apresentações que se encaixam aos diferentes tipos de pacientes para tudo isso, né? E casos de Perfeito. pacientes, na verdade. Perfeito, Então, exatamente. resgatando esse ponto que a Rafa trouxe das formas farmacêuticas. Você comentou sobre o seu uso, né, dos óleos, mas você também, durante essa dinamização do tratamento dos seus pacientes, você acaba trazendo outros tipos de formas também, como, por exemplo, as gummies ou os tratamentos tópicos. Afinal de contas, quando a gente fala de atleta, a questão de uso de um produto tópico à base de cannabis é sempre importante, né? Perfeito, perfeito. O uso tópico eu tenho utilizado cada vez mais, tem aumentado mesmo. Eu tenho tentado para alguns casos de lesão por pressão. Então, a gente tem pacientes que acabam gerando aquela úlcera, né? Por exemplo, por pressão, por ficar muito tempo acamado. Eu tenho utilizado aqueles que é o balme, né? Que a gente tem, que seria uma forma do. Como se fosse uma pomada, né? A gente tem utilizado isso e tem trazido resposta para alguns pacientes que já estão tentando fazer com diversas formas diferentes e não têm tido boas respostas. Para atleta, eu tenho começado alguma coisa, eu tenho alguns pacientes que são praticamente profissionais e a gente tem feito alguns testes para uso direto no músculo para ajudar a liberação miofascial, mas assim, sem muita evidência, mas o próprio paciente sente uma melhora. Aí eu não sei se é, por exemplo, a metralhadorazinha ou se é o óleo, e aí de fato a gente está estudando e avançando com relação a isso. E as gummies acabam se tornando uma estratégia, principalmente para os meus pacientes que não têm boa aceitação por conta do gosto, né, do óleo, que a gente sabe que tem um gosto um pouco forte, e isso, a longo prazo de um paciente que já está tendo uma série de coisas ruins na vida, você não precisa trazer mais uma experiência ruim para ele, né? Então, as gummies têm sido uma alternativa, e a maioria das gummies, elas, não sei, e aí acho que até vocês sabem melhor do que eu isso pela vasta quantidade de apresentações que tem na Connect, mas a maioria das que eu tive acesso são gummies que têm maiores concentrações de THC, então, acaba sendo uma forma da gente também fazer esses resgates junto com as gummies. Então, por exemplo, tem gummy que tem 10:1 de THC. Então, eu consigo dar a concentração de THC que eu quero para o meu paciente com a gummy, suplementando junto com o óleo. Então, eu tenho visto mais ou menos isso, mas essa estratégia para a questão do gosto tem sido muito boa mesmo. Os pacientes ficam bem satisfeitos. Gummies, elas acabam sendo uma carta coringa, né? Para qualquer paciente, Sim. sempre facilita bastante. E você comentou sobre essas proporções, né, de canabinoides, e hoje a gente tem observado cada vez mais o uso crescente dos canabinoides menores e também das formulações com terpenos. Cada vez mais profissionais procuram a gente para poder saber sobre formulações com terpenos na formulação, terpenos anti-inflamatórios, ansiolíticos, e na sua prática, o que você tem observado desses canabinoides menores, mais a utilização desses terpenos? Perfeito. Então, eu tenho até um caso muito interessante de uma senhora, ela tem 80 anos, que tinha uma condição relacionada à radiculopatia, né, alterações de função da estrutura da coluna, de uma paciente de 80 anos que viveu a vida, né? E essas alterações e questões mais estruturais, elas não necessariamente vão responder com o tratamento com a cannabis, né? Geralmente precisa ir para algo mais cirúrgico, você precisa talvez fazer um bloqueio, uma localização mais direta naquele problema. E eu mesmo, que sou um entusiasta da cannabis, duvidei que a paciente poderia se beneficiar do tratamento. Então, eu fui fazendo uma série de outras intervenções até um ponto em que a gente até, inclusive, optou pela cirurgia. E aí, antes de encaminhar ela para a cirurgia, eu falei, vamos tentar. E ela já tinha tentado fazer um uso daquela apresentação mais convencional, que seria o CBD, nessa proporção 25:1, mas sem, por exemplo, o CBG ou o CBN, né?
E aí eu falei, bom, vou tentar algo diferente. Então eu entrei com um óleo rico em CBG, junto com o CBD e o THC. E acredite se quiser, já faz mais de 6 meses e a paciente não precisou operar. Ela melhorou muito do quadro de dor. Lógico que foi uma associação das intervenções, né? A gente utilizou corticoide, a gente fez questões específicas, mas o que de fato tirou a dor dela, né? E hoje ela é uma pessoa que comenta para todo mundo quanto que ela conseguiu ser salva pela cannabis. Lógico que ninguém quer entrar numa cirurgia com 80 anos, ainda mais na coluna, com todos os riscos que existe disso. E aí, a partir disso, eu comecei a direcionar diretamente para os meus pacientes. Inclusive, eu até converso isso com os pacientes, de falar, olha, a gente não tem tanta evidência, mas eu tenho visto os pacientes melhorarem muito. Você quer tentar fazer um primeiro e depois o outro, ou já vamos tentar ir com mais força junto, associando o CBG? E eu tive uma gama de pacientes que toparam e estão respondendo muito bem. Então, eu tenho visto que o CBG tem sido um interessantíssimo aliado no tratamento de dor crônica, tá? E aí com componentes também de dor neuropática. Com o CBN, eu tentei utilizar por bastante tempo para avaliar se ele tinha um impacto principalmente relacionado à melhora da qualidade do sono, e eu vejo que é uma questão muito semelhante com o uso do CBD e do THC, sempre tentando pensar em doses mais baixas de THC. Então, na minha prática, eu tenho feito um coraçãozinho para o CBG, porque eu acho que ele tem trazido excelentes respostas. E eu sempre opto por tratamento com óleo full spectrum ou broad spectrum, exatamente por toda a resposta que tem dos terpenoides e flavonoides, que é algo que existe, né, aromaterapia e a fitoterapia de outras plantas que não necessariamente só a cannabis produz, né, esses terpenoides e flavonoides, a gente já sabe que isso está consagrado à medicina milenar, né? Então, assim, os pacientes se beneficiam bastante, a gente vê na prática uma redução importante da dose total quando a gente utiliza esses óleos full spectrum do que quando a gente utiliza elementos isolados, né? Então, eu utilizo, uso e abuso dos terpenoides e flavonoides com a indicação de óleos full spectrum. Acho que tem uma excelente resposta. E o CBG tem realmente se mostrado, né, um canabinoide muito, acho que talvez versátil seja uma boa palavra, né? Porque ele realmente consegue trazer melhoras em diversos tipos de quadro, né? Não só nos inflamatórios, como esses outros que você acabou de comentar. Então, acho que é uma molécula bem promissora. Com certeza, com certeza. Chegaremos lá com as evidências. Com certeza. Com certeza. E é muito legal, cada vez mais, a gente nessa prática diária que a gente tem de acompanhar vocês no dia a dia e também do tanto de estudos que a gente acaba fazendo na prospecção, da gente ver essa variedade de quimiotipos de planta, de óleos e de canabinoides que a gente pode utilizar. E com as recentes entradas nas farmacopeias e cada vez mais a gente aumentando essa gama de informações, a gente vai ter um mundo cada vez mais rico para poder facilitar e melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes, né? Com certeza. Rafa, mais algum comentário? Não, eu acho que eu já extraí, espremi o Thomas bastante hoje. Sempre que precisar. Hoje a gente não teve muitas perguntas no chat, então, Thomas, eu quero agradecer bastante a sua presença aqui. Daqui 2 semanas a gente volta para uma aula de casos clínicos para poder trazer mais da sua prática. E eu quero agradecer novamente pela sua presença e por disponibilizar esse tempo aqui para a gente. Valeu, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer e contem sempre comigo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar depois, num outro espaço, para ficar mais reservado, também estou à disposição. Com certeza. Gente, obrigado, viu? Uma ótima noite para todos. Bom descanso. Boa noite, pessoal.